O amor de Deus nos constrange e a maneira como ele se revelou ao homem não foi como o administrador nosso, como o gerente nosso, como o cozinheiro nosso ou o grande chefe nosso. Quando perguntaram para Jesus sobre o grande Deus, o grande Jeová, o grande Yahvé, Jesus, mais que depressa, sem pensar 2 segundos, ele disse: é o Pai. Eu vejo o Pai, eu falo com o Pai, e a minha oração sempre é Pai Nosso. Baseado nesse entendimento do Pai, o Pai, ele é sim um provedor. Em alguns anos agora de igreja, alguns anos atrás, nós tivemos uma explosão de uma busca de prosperidade bíblica, talvez pelo sofrimento, pelo país que nós vivemos, pelo entendimento de libertação financeira que nós precisamos experimentar. A igreja ela se perdeu um pouco, ela foi num extremo muito grande de prosperidade bíblica. E hoje, quando a gente fala prosperidade bíblica, muitos têm até arrepio. E eu confesso que eu luto para não fazer parte desses. Mas eu tenho convicção, sim, que nós exageramos. Tanto como exageramos na prosperidade bíblica, como podemos exagerar também agora em sermos franciscanos. Agora nós, sandalinha no pé e pobreza, e isso vai glorificar a Deus. Não é assim, Deus é um pai. E como pai, ele é provedor, ele se preocupa com o filho, ele quer proporcionar para o filho o melhor. Ainda que o melhor seja um tempo de calabouço, ainda que o melhor seja um tempo de prisão, como José, como Paulo, como Pedro, ainda que o melhor seja até mesmo as arenas, com feras. Ele sabe de tudo, ele tem a visão total do quadro. Mas eu quero provocar um pouco a mim mesmo, e porque a faca corta dos dois lados, é uma faca de 2 gumes, você sabe bem disso, e eu quero provocar o meu espírito a crescer nesse entendimento. Nós temos que tomar cuidado, e eu tenho muito cuidado, que tipo de evangelho eu tenho atraído para mim, porque a Bíblia você pode ser tendencioso na compreensão do texto, mas eu quero um evangelho puro, tanto para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, para as igrejas que eu ministro, para aqueles que confiam em mim. E eu tenho convicção que o Pai ele é provedor, sim. Eu quero enfatizar isso. E eu me reúno todo dia com os meus filhos para orarmos. E uma das listas, das coisas que nós colocamos na lista lá, sim, é prosperidade. Seja ela financeira, emocional, espiritual, mental, ministerial. Eu creio na prosperidade, só que nós temos que ter um freio muito atuante para não nos perdermos. Deixa eu ler um texto para você, um pouco longo, mas vale a pena. Mateus 6, versículo 25 e diante, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu não preciso ser mais claro do que o próprio texto está sendo aqui. Aqui diz que se você corre atrás disso, você pode buscar sim, você pode ter essa expectativa de Deus ampliar os seus horizontes, ampliar a sua influência social, a melhorar a sua vida financeira. Isso eu não vejo nenhum problema, não mesmo. Mas o grande problema é quando você corre atrás disso, corre.
Você pede para Deus isso, pede isso dia e noite, correndo, preocupado, só quero isso, e buscando isso, e campanha disso, daquilo. A Bíblia diz que se você pensa assim, se você age assim, você é como um pagão. Dentro da igreja, mas com uma mentalidade de pagão. As nossas reuniões, nossos apelos, nossos cultos, em muitas vezes, infelizmente, têm sido fábricas de paganismo, porque pagão é aquele que não conhece Deus. Então eu estou num lugar que é o corpo dele, sem conhecê-lo. Isso é muito sério. Podemos ter uma vida de paganismo no colo de Deus. Que o Espírito Santo possa nos levar a ter prosperidade bíblica, apesar de ser um termo um pouco cansativo e já cansado. Possamos sim ter uma influência, termos uma ascensão social. Eu não vejo problema nisso, não vejo problema, verdade. Mas que possamos buscar o reino de Deus, possamos gastar tempo buscando mais a face dele do que as mãos dele. Que o Espírito de Deus me ajude e te ajude a não sermos pagãos no colo de Deus. Deus te abençoe. Eu sou Rony Vitorelli, do Fábrica Oiós. Valeu.